had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Acabou a temporada regular. Chegou a hora dos playoffs. Estamos gravando na segunda-feira, dia 14, às 9 horas da noite, que foi o único horário que a gente conseguiu, diga-se de passagem, para falar de play-in, para falar, aliás, do último dia de temporada regular. Coisas aconteceram, aliás, coisas estavam acontecendo no meio da tarde, de repente tudo mudou. Eu e a Agatha ficamos tristíssimas, porque o que estava acontecendo estava nos deixando felizes. Agora a gente já não está tão feliz assim, mas ok. Então vamos falar desse último dia e já falar de play-in, que começa nesta terça-feira. Já teremos, inclusive, nesta terça-feira, dia 15, o adversário do glorioso Boston Celtics, mas já a gente fala sobre a agenda, até porque, lembrando vocês que essa é a última semana que vocês não vão ter NBA das Minas todos os dias. A partir de semana que vem, segunda-feira, também conhecido como feriado, dia 21, a gente começa com os nossos episódios diários, porque teremos playoffs, a parte que a gente gosta. Mas antes de a gente falar desse último dia de temporada regular, projetar playoffs, teve técnico que caiu, tem muita coisa aí que aconteceu. Agatha Máximo, tudo bem com você? Aliás, minha gente, a gente tava num impasse. Gravamos na segunda noite, esse foi o horário que eu cheguei em casa, né, depois de sair às 7 horas da manhã de casa, ou gravamos na terça à tarde? Aí a Agatha lembrou, terça-feira à tarde tem Champions, tem classificação do Barça em cima do Borussia Dortmund de Agatha Máximo. Mas, Agatha, você tá feliz com a NBA, né? Tá feliz, tá esperando aí o adversário do OKC. Tudo bem com você? Preparada para Borussia e Barça amanhã, antes do play-in? Porque tem à tarde Borussia e Barça, e à noite já começamos com o play-in, né? Pois é, eu gosto quando o calendário esportivo do dia é lotado. De qualquer maneira, não serei tão feliz assim amanhã. Já esperava, inclusive. Ok? Não estou abalada, não estou abalada. Você estava preparada, né? Estava fechada com o PSG e seremos. Não, será não. Não, meu sonho é uma final de Barça e PSG, eu acho que são dois. Com vitória do Barça, né? Tu sabe. Interessantíssimos. Esse ano é nosso, esse ano é nosso. É que eu tô muito fechada com o Kvaratskhelia, né? Um grande nome e jogador. Diga-se de passagem. Você quer ver Lamine Yamal triste, Agatha Máximo? Aquela criança maravilhosa? Pô, o moleque já ganhou a Eurocopa no dia do aniversário dele, tá ligado? Tipo, ainda vai ter muito chão pela frente. Deixa os caras vencerem e provarem que não precisava de um super time lá pra ser campeão. Mas, falando em super time que não foi campeão, a gente tem um bom assunto pra falar já, né, Drica? Temos uma demissão, mais uma. Que loucura falar nisso, né, Agatha Máximo? O quê? Nas últimas 3 semanas, 3 técnicos demitidos? Eu acho que foi, que é a última semana, não é 3 semanas, não. Calma, não foi semana passada do Memphis, né? Semana passada foi... Eu vou pesquisar enquanto você vai dando a exclusiva. Vamos lá, eu acho que foi semana passada, a gente teve do Denver Nuggets. E eu acho que na anterior foi do Memphis, mas pesquisa aí. Porque hoje nós tivemos aí o que... a demissão foi no dia 1º de abril, Drica. Então foi 15 dias. Olha aí, ó. 2 semanas. Falei praticamente 2 semanas. Estamos andando no meio do caminho aí. A gente teve hoje, né, segunda-feira, dia 14, o que pra mim demorou um pouco, diga-se de passagem, haja vista dados que a Agatha vai trazer na sequência a respeito do glorioso Phoenix Suns, do nosso amigo Lucas Nepopop, que agora ele é Celtics, né? A gente sabe disso. Chega nos playoffs, ele pula o muro pro lado verde. Ele de bobo não tem nada, né? A demissão do Mike Budenholzer, inclusive... o Phoenix Suns, ele gosta de demitir técnicos, né? Porque em 2023 demitiu o Monty Williams, que depois foi pro Detroit. Ano passado, Frank Vogel. E, nesse ano, Mike Budenholzer. Mas assim... Mike Budenholzer também, né? Fez por onde, né, Agatha Máximo? Traga aquilo que você gosta, né? Fatos. A gente tem que criar um quadro, Agatha. Agatha Facts, alguma coisa assim.
A gente já falou, inclusive, do Suns na semana passada, né? Trouxe alguns números aí, mas a Agatha trouxe números ainda mais minuciosos para dar uma dimensão do desastre que foi a temporada do Phoenix Suns, que não está nem no play. Drica, o Suns vive um grande pesadelo arquitetado, né? Desde que o Ishiba comprou a franquia e falou, tem uma entrevista dele, uma coletiva de imprensa, não sei se é um pós-jogo, que provavelmente dos 30 times, pelo menos 20 gostariam de ser o Suns e trocariam todos os seus jogadores pelos jogadores do Suns para poder competir na NBA e tudo mais, né? As coisas aconteceram como aconteceram e tem muita gente que é rica, não tem muito bilionário, mas tem muito bilionário que acha que consegue ter sucesso em outras áreas de atuação, né? Vide o presidente dos Estados Unidos. O Ishiba foi um pouco disso, né? O cara decidiu ter um time de basquete e foi com o coração total. Se inicia, inclusive, em uma fase legal, mas a última temporada do Phoenix Suns é desastrosa. E essa temporada é a cereja no topo de um bolo absolutamente podre, né, Drica? O Suns tem a maior folha de pagamento da NBA hoje. São 214 milhões em salários. Isso é 12 milhões a mais do que o segundo time, que inclusive é o Minnesota Timberwolves, que enfim, está indo para os playoffs, né, de uma forma ou de outra, está lá. Só de superestrela, Drica, os salários dão 150 milhões. É projetado, inclusive, que o cap para a próxima temporada suba 10 milhões, né? O cap... Desse 150, quanto é de Bradley Beal? 50. Aí já diz muita coisa, né? Acima dele, só o KD com 51 e o Booker tá ganhando 49 hoje. A projeção para a temporada seguinte, Drica, de salary cap é 154 milhões. E aí você imagina que esse salário dos jogadores hoje são 150 milhões, eles estão para a temporada que vem por volta de 160. Então só com 3 jogadores o Suns já estoura o salary cap. E assim, teve a nova CBA, os jogadores, os times, enfim, houve toda a anuência à nova CBA, e a gente já falou aqui muitas vezes, a gente já trouxe o André aqui, eu já trouxe o Vitor para falar de como as novas regras salariais engessam muito mais os times do que antes, né? É muito mais difícil fazer uma troca quando você estourou o salary cap. E especialmente quando, além de você estourar o salary cap, você estourou a segunda prom. É o último limite aí de teto de gasto que você pode fazer. Nessa situação, Drica, o Phoenix Suns hoje se encontra em uma posição de que eles não podem agregar salários em troca. Então, se eles forem trocar um Bradley Beal, eles não podem pegar um jogador que tem um salário de 30 milhões, mais um jogador com salário de 20 milhões. Precisa fazer um match salarial. Precisa ser um jogador que também receba 50, por exemplo. Eles não podem adquirir jogadores via sign and trade e eles também não podem usar player exceptions nessa próxima temporada. Inclusive, eles não conseguem trocar as próximas 7 piques de primeira rodada, porque ou elas já estão trocadas ou elas estão em swap. E não podem oferecer também contratos mínimos. Jesus Cristo. O Phoenix Suns hoje se encontra na second apron, né? Já falei que é o último estágio aí do salary cap. Ano que vem, muito provavelmente, eles também vão estar na second apron quando começar a temporada. Eu não sei que eles larguem o Bill, deem uma reviravolta salarial, esse time continuará na second apron. Se eles ficarem, Drica, no terceiro ano nessa second apron, eles perdem a pique de primeira rodada deles, cai para o final do draft. Então, é um time que está no limite e quase indo para o rebuild e que, se não fizer isso logo e não fizer isso de forma inteligente, ainda perde as piques de quando estiver no rebuild, né? Lembrando que o Suns não tem as piques dos próximos 7 anos. Volta a escolher na primeira rodada apenas em 2031 com a sua pique, Drica. Essa é a situação em que Phoenix Suns, de Kevin Durant, Bradley Beal, o pobre do Devin Booker e o mais pobre ainda de Nepopop se encontra. Coitado do nosso amigo Nepopop, né? Só tenho isso a dizer, assim,
É um buraco fundo demais para um time que começou as últimas, 3 temporadas? É que a gente é meio ruim de memória, assim, né? 3 ou 4 temporadas, né? Com grandes expectativas de chegar em algum lugar e decepcionando a temporada após temporada até chegar nesse fundo do poço em que se encontra hoje. Uma situação financeira dramática, uma situação de rebuild dramática e uma situação esportivamente falando dramática. Sem contar que a gente já sabe como é a postura, né, de Kevin Durant. Assim, você tem alguma dúvida que ele vai forçar uma saída desse Suns? Já tá forçando, né? Já tem aí algumas coisas rolando nos bastidores de querer cavar, né? Lugar em outro lugar. Hoje já foi dito, né? Kevin Durant não fica pra próxima temporada. Agora, resta saber aonde vai, né? Existe vários times que vão querer Kevin Durant, isso aí a gente sabe. Tem time que, inclusive, tem espaço na folha de pagamento para fazer isso. Tem times que precisam de um jogador como Kevin Durant, mas ninguém precisa do ônus, né? Da bagagem que traz Kevin Durant. Ele derrubou 3 técnicos aí em 3 temporadas, né? Não é simples de fazer isso. É um jogador, enfim, eu não preciso me estender sobre Kevin Durant, mas existe um mundo. Na verdade, eu acho que esse é o mundo em que acabou essa fase do Phoenix Suns. A minha dúvida agora é... eu imagino que Kevin Durant e Bradley Beal sejam trocados e fica esse ponto de interrogação com Devin Booker. No mesmo sentido, Drica, que havia com Damian Lillard. A gente troca o time inteiro ao redor da estrela ou a gente troca a estrela e reconstrói tudo do zero? É uma pergunta que o front office vai ter que fazer e o que o Devin Booker também vai ter que fazer. É dele entender, porque assim, é um jogador que nunca sinalizou que gostaria de ir embora, é um jogador que nunca teve problema com o front office, nem com a torcida, e sempre se mostrou muito feliz de estar no Phoenix Suns, mas também é um jogador elite, Drica, é um jogador de cacife muito alto para estar ofuscado em tanto problema e em tanta derrota e fracasso. Devin Booker não é... Eu acho que ele não sintetiza esse fracasso do Suns, sabe? E ele perdeu muito tempo ficando sobre essa sombra. Então é entender o que ele procura, o que ele espera também, né? Nos próximos anos aí. Até onde, até que ponto ele vai aguentar, né? Essa bagunça também. Porque esse cenário que você acabou de mencionar não é um cenário que vai se resolver do dia pra noite, né? É uma coisa que vai ser no longo prazo, assim como se enfiou nesse buraco, não foi do dia pra noite, vai demorar. E o Devin Booker, deixa eu ver, eu não lembro, mas ele deve estar o quê? Com 26, 27 anos? 28 anos, assim. É onde o jogador tá no auge, né? 28, 29, 30 anos. E aí, até quando ele vai ficar num Suns que não tem perspectiva de curto, médio prazo de dar a ele o que ele precisa e o que ele merece para ir além, né? Então, não sei. O negócio não tá bom aí pro lado do nosso amigo Lucas Nepopop e dos torcedores do Phoenix Suns. Mas fato é que o Phoenix Suns não vai nem para play-in. Desastroso, demitiu Mike Budenholzer. Resta saber o que vai fazer nessa off-season, né? Enfim, Kevin Durant não fica, não sabemos para onde vai, mas como que vai ser a construção desse time do Phoenix Suns, quem é que vai para comandar esse Phoenix Suns em ruínas, o que será de Bradley Beal, lembrando que o Bradley Beal tem a non-trade clause, né, então assim, não vai ser fácil também trocar ele, não vai ser para qualquer lugar que ele vai aceitar ir, e aí tem essa questão do Devin Booker, e não vai ser qualquer time que vai aceitar esse contratinho dele também, né, e assim, não é nem só o contrato, né, Agatha, porque assim, se a gente tem um jogador elite, que joga, que se entrega, que está em quadra por 50 milhões, é uma coisa. Agora, é um jogador que fez quantos jogos nessa temporada? É um jogador que entrega o quê ao time? E que vai pro seu time com uma no trade clause também. Já vai com a bucha pronta, que é o dinheiro e, caralho, o que eu vou fazer com esse cara depois? Então, não é exatamente uma situação fácil. Aqui o Suns se enfiou por vontade própria e agora vai ter que dar um jeito, né? Então, não tá fácil a situação, mas a gente vai acompanhar. Isso só lá na off-season, porque agora o Suns não é mais assunto nosso, é apenas assunto de quem torce pro Suns, e aí lá na off-season a gente vai voltar a falar provavelmente
do Phoenix Suns. Porque agora, Agatha Máximo, agora teremos play-in. Agora teremos play-in, mas a gente já vai falar do que vai acontecer amanhã, dia 15 de abril, que começam as definições. Porque eu quero que você me diga, e aí quem quiser e tá ouvindo e quiser comentar com a gente também, porque eu estava trabalhando ontem à noite, né, Superliga, jogo de vôlei, saí de casa, estávamos tendo LeBron James contra Stephen Curry, né, Warriors classificando ali sem necessidade de play-in. Estava no Centro Eventos Carl Hansen, e a Agatha disse que o negócio tinha miado e o Warriors perdeu na prorrogação para o Clippers por 124-119, lembrando que já tinha perdido para o Spurs, a gente já falou disso no episódio passado, numa coisa que ninguém consegue entender até agora o que aconteceu. O que aconteceu ontem com o Golden State Warriors jogando diante da sua torcida? Uma vitória dependia apenas de si para garantir playoffs direto e aí pegaria, né, LeBron James e companhia limitada, mas não foi o que aconteceu. A Agatha Máximo estará no play-in, enfrentará o Grizzlies, já já a gente fala sobre esse confronto que acontece na quarta-feira, se não me falha a memória. Aliás, é amanhã. Amanhã às 11 horas. O que aconteceu? Por gentileza, explique isso. Fazer uma remontagem para você que estava trabalhando, né, Drica? Mas começar a falar pelo Clippers, do qual a gente já tinha comentado, né? Eu falei, presta atenção, o Clippers está com 5 vitórias seguidas, o Clippers está com 6 vitórias seguidas. E o tal do Los Angeles Clippers terminou com 8 vitórias seguidas. É assim que você termina uma temporada se você quer chegar no seu melhor nível para competir e ganhar um título. É assim que o Los Angeles Clippers se apresentou na noite de ontem fora de casa. Foram 33 pontos do Kawhi e 39 pontos do James Harden. Uma defesa absolutamente sufocante do Chris Dunn, que é um absurdo. O que o Chris Dunn jogou ontem defensivamente é um absurdo. E ainda assim, expressa seus 11 pontos, 6 assistências e 3 rebotes. É um baita jogador. Oi. A gente só teve essa sequência do Clippers, né, de 8 vitórias. É a melhor sequência de vitórias da NBA nessa reta final, né? Clippers e Bucks com 8 vitórias consecutivas, né? Então é realmente assim que o torcedor quer que seu time chegue nos playoffs, né? Exato, e pra quem torce pra um time que tem Kawhi Leonard, sabe que o importante é que ele chegue nesse ritmo. O que aconteceu antes, pouco importa. É um nível de playoff absurdo. Ontem foi um jogo de playoffs. Um dos melhores, acho que tá aí no top 3, top 5 da temporada, o que deve ter deixado Adam Silver felicíssimo, né? Baita decisão, de novo, temos que falar do play-in. Baita decisão para transformar o final da temporada em algo muito mais válido. E os dois times queriam muito evitar o play-in. Não era uma questão de tanto faz, sabe? Alguns outros times entraram no tanto faz, importava menos, mas ali era vencer para sobreviver. E o Clippers chegou com essa mentalidade em um cenário muito difícil. Eu falei do Kawhi, mas preciso também falar do Zubac. O que o Zubac está fazendo nesse final de temporada não existe. São 22 pontos e 17 rebotes fora de casa. Um jogo dificílimo para ele também, né? Um jogo muito corrido, muito veloz. Esse Clippers, Drica, termina a temporada com a terceira melhor defesa da liga. E é aquela coisa, né? Foi voando baixo, foi despercebido para terminar com uma aplicação excelente, onde muito importa nos playoffs, até porque tem as estrelas. O último quarto ontem desse jogo foi um absurdo, né? Gary Payton, até falei no Twitter, Gary Payton entra para fazer marcação, para tentar sufocar um pouco desses arremessos do Kawhi e do James Harden, e parar um pouco o Chris Dunn, né? E automaticamente o Clippers já ajusta a marcação na defesa para deixar ele livre. O Gary Payton ficou livre em umas 4 ou 5 bolas e não teve coragem de arremessar. E o Curry rodando em volta, né? Curry ontem, 8 turnovers. Eu acho que esse é um ponto muito importante para esse final do jogo. Curry perdeu muita bola no final do jogo, apesar de terminar a partida com 36 pontos, né? Se você pegar o plus-minus dele, foi menos 16, o menor plus-minus do time todo, justamente por causa desses erros de bola. Ainda assim, ele conseguiu arremessar 60% praticamente para 3,
e colocar o time no páreo em diversos momentos. Ao lado do Draymond Green, inclusive, que anotou 14 pontos, mas ele fez 66% na bola de 3, Drica. Essas 4 bolas dele foram absolutamente cruciais. No final do jogo, era ele quem aproximava o time a todo momento. Mas o Warriors não morreu ontem. Pra mim, o Warriors morreu no dia em que eles perderam pro Spurs. Isso aí eu ainda não consigo acreditar. Assim, parece mentira, honestamente. Exato. O Warriors podia ter sacramentado sua classificação contra o Rockets, que é o adversário, se passar, inclusive, né? E podia ter sacramentado sua classificação contra o Spurs, que era o óbvio e o obrigatório de fazer. Tomar aquela bola no final é o acaso das coisas, mas chegar àquele ponto contra um Spurs que não tem seus principais jogadores em quadra é absurdo. Foi ali que o Warriors caiu. E esse jogo contra o Clippers, apesar de ter sido perdido, mostra que existe um fôlego dentro desse time, mas também expõe demais a dependência que esse Warriors tem do Curry. O segundo melhor arremessador desse time é o Jimmy Butler, que tem jogado muito bem. Ontem ele fez 30 pontos e carrega muito o time, mas a terceira opção deve ser o Podziemski. Para um time que tinha como terceira opção Kevin Durant e Klay Thompson, faz muito diferença, porque ontem foi uma defesa excessiva nos dois. E aquilo, né? Eram 4 superestrelas em quadra, jogando muito bem. Você não defende uma superestrela, você faz o que você pode para conter a pontuação dela, ou então conter os outros jogadores, né? Todos acima de 30 pontos. Mas Golden State Warriors deu uma bobeada legal, Drica. Você acha que eles têm fôlego e, digo mais, né, animação para vencer um Grizzlies que já os venceu no play-in, diga-se de passagem? Eu tava dando uma olhada que o Golden State não venceu, né? Play-in, inclusive, na sua história, até porque também o play-in não é algo tão antigo assim. Inclusive, você se lembra o quê? 4 temporadas? A gente é péssima de memória, né? Meu Deus do céu. Acho que 3, 4 temporadas que temos play-in, sei lá. Mas enfim, já aconteceu esse confronto, o Grizzlies já venceu, o Grizzlies vem de uma vitória e o Golden State de uma derrota. Eu acho que o ponto-chave desse confronto é mais do que fôlego, mais do que qualidade, porque a gente sabe que se o Curry estiver, né, endiabrado, não cometendo 8 turnovers, não dá para duvidar de absolutamente nada desse Golden State. A gente poderia ter tido, né, se não fosse essa derrota de ontem, ou a derrota para o Spurs, ou enfim, a derrota para o Rockets, qualquer uma, a gente poderia ter tido na primeira rodada de playoffs LeBron contra Curry, e eu não seria capaz de apostar em nenhum deles, porque a gente sabe como são os dois, aliás, em um jogo decisivo, ou em uma série de 7 jogos decisivos. E agora, Curry, Jimmy Butler e companhia terão 2 chances, né? Porque enfrentam o Memphis Grizzlies, e aí o vencedor de Warriors e Memphis Grizzlies pega o Rockets, e se perder, vai enfrentar o vencedor de Sacramento Kings ou Dallas Mavericks, que honestamente eu não sei exatamente se o Mavs é capaz de ganhar de qualquer um desses times aqui para enfrentar o OKC. E aí o problema vai ficar contigo, né? Se for para enfrentar um Curry inspirado numa primeira rodada de playoffs, tendo aquele confronto que a gente sempre falou que pode ser uma criptonita tanto para o OKC como para o Rockets, né? Que é aquela coisa da experiência em playoffs. A gente teria praticamente 2 polos opostos, né? Tanto com o OKC enfrentando o Rockets ou enfrentando o OKC, times muito inexperientes e jovens em playoffs contra um Curry que, enfim, dispensa comentários, não só o Curry, como o Butler, como o Draymond Green, enfim, como o próprio Steve Kerr. Então, eu acho que o que mais vai pegar nesse confronto contra o Grizzlies, que eu imagino olhando elenco por elenco muito equilibrado, né? Principalmente se todo mundo estiver bem, é mais experiência e injeção de ânimo. Eu acho que essa é a palavra que você utilizou, sabe? Porque, beleza, deixou escapar contra Rockets, deixou escapar contra Spurs, deixou escapar contra Clippers, poderia estar numa primeira rodada épica, né? Que é o que a gente tem... É o que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, né? Esses dois brilhando, e a gente tá numa contagem regressiva de até quando a gente vai ver os dois se enfrentando. Seria incrível ter uma primeira rodada já entre os dois.
o quanto isso vai ser uma injeção de ânimo para Curry, para Jimmy Butler, esses dois, principalmente esses dois, eu digo, né, que são dois caras que gostam muito de jogos decisivos. Então, eu não sou capaz de apostar em nenhum dos dois, mas eu vejo o Warriors avançando, seja para enfrentar o Rockets, seja para enfrentar o OKC, porque tem essas duas oportunidades. E aí a gente tem que ver o quanto estar nos playoffs, enfrentar os dois melhores times da Conferência Oeste, vai pesar essa coisa de experiência contra a juventude, a casca de um lado de um time de jogadores multicampeões contra jovens jogadores e que estão numa fase muito melhor. Eu acho que vai ser incrível, seja contra quem for, mas eu não sou capaz de apostar, Agatha, se dá o Warriors ou se dá Grizzlies. É um Warriors que vem baqueado dessas 3 sequências, né? E que vem desse último jogo que teve uma prorrogação, inclusive, né? É um final de jogo muito dramático, tem esses erros do Curry, e aí tem uma bola que tá na mão do Kawhi. Kawhi tem, sei lá, 13 segundos e falta 2 segundos no relógio, né? E aí o Draymond Green vai lá e faz uma falta. Eles optam pela falta, ao invés de, enfim, deixar ele arremessar nesses últimos 2 segundos, ver se faz uma bola a mais ou não, e vai pro ataque com 10 segundos aí de bola para arremessar. Essa falta ocorre, o Kawhi pega a bola de novo, arremessa e não erra. Uma boa defesa, inclusive, do Draymond Green para segurar, né? Aí, beleza, uma prorrogação de novo, o Draymond Green faz... Eu acho que foi antes, né, da prorrogação. O Draymond Green erra uma bandeja à la Russell Westbrook, absurda. Se inspirou. Exato, que deixaria essa vitória muito mais próxima. Mas foi um jogo em que, em muitos momentos, o Warriors estava encurralado, né? Você olhava os jogadores do Warriors e você via que eles estavam procurando Stephen Curry. Estava todo mundo absolutamente aterrorizado no final. E o Clippers tinha mais saídas, né? Mais opções. Kawhi, Harden e Zubac, principalmente, para pegar esses rebotes foi importante. Ele terminou com 4 rebotes ofensivos. Tem jogado demais. O Golden State Warriors pega esse Grizzlies, que também vem baqueado, né? Sem técnico. Todos os problemas que a gente já mencionou na temporada passada, mas o Golden State Warriors, que era o pior time em lances livres, até a troca do Butler, né? Pior, eu digo, o time que menos arremessava lances livres, que mostra, de novo, essa falta de agressividade dos outros jogadores, né? O Curry é um jogador que eventualmente bate pra dentro, faz bandeja, mas trabalha muito mais no off-ball, e arremessando de outras maneiras. E faltava, nessa característica do Golden State Warriors, ainda falta, né? Jogadores que batam pra dentro. Com o Jimmy Butler no time, ele passou a ser o melhor time em lances livres. É um time que tem uma outra postura dentro de quadra. E, enfim, esses drives, essas batidas pra dentro sempre geram um espaçamento extra para arremesso de 3. Então, o Jimmy Butler continuar esse trabalho de agressividade e, quem sabe, fazer com que seus companheiros de time comecem também a bater mais pra dentro, nem que seja pra tomar falta ou então passar pra fora, né? Ontem eu tava assistindo esse jogo, inclusive no Prime, e o Buga tava comentando sobre como o Curry falou da liderança do Jimmy Butler com relação aos jogadores mais jovens, né? Que ele ficou surpreso com a aplicação do Jimmy ficar depois do treino, ensinando os jogadores e preparando eles para o que seria preciso nos playoffs. Isso é um jogador de playoff, um jogador comprometido com o que precisa acontecer, mas precisa refletir nesses resultados. E em jogos únicos, o Golden State Warriors não tem conseguido decidir, Drica. O Memphis é um jogo único. E quem vem da vitória do 9º e 10º também vem embalado. O Warriors já caiu desse jeito. Eu acho que o fator Jimmy Butler, ele é muito importante para o Golden State Warriors nessa partida, né? Porque é o que você falou, ele mudou a cara do Warriors, tanto na tabela de classificação, como dando, né, uma esperança para o Warriors, que poderia, inclusive, se não fosse os tropeços aí em sequência, né, de Rockets, Spurs e Clippers, poderia até ter roubado o 3º lugar do Lakers, pra gente ver como o Jimmy Butler
mudou, porque quando ele chegou, o Warriors estava fora da zona de play-in. Então, assim, é mudar o patamar do time e mudar o ânimo do time, que você falou, ele espaça a quadra, né? Ele torna a vida do Stephen Curry mais fácil. E se ele conseguir influenciar os outros jogadores, a vida do Curry vai ficar ainda mais fácil, não só a do Curry, né, como a do próprio Jimmy Butler. Então, e a gente sabe do que é Jimmy Butler nos playoffs. Então, é uma questão muito de ânimo e não tem muito tempo para isso, né? Porque o jogo foi ontem, domingo, e o jogo já é amanhã, terça-feira. Então a coisa tem que ser muito rápida, né? Essa experiência toda que todos eles têm em playoffs, eles precisam refletir no estado anímico mesmo do time contra o Memphis Grizzlies, que, como você falou, vive uma fase difícil também, demitiu o técnico, teve uma série de questões comportamentais aí envolvendo sua principal estrela, mas não só ela, mas é um time que também gosta de decisão, é um time que eu diria, ousado, né? Muito pela figura do Ja Morant, obviamente, né? A gente sabe como ele é, figura, tanto é que, né, causou vários problemas comportamentais, mas isso também pode servir aí pro Warriors como uma chama a mais, do tipo, porra, a gente já perdeu pra eles no play-in, a gente vai perder de novo? A gente deu essa remada pra chegar até aqui, quase classificamos e a gente vai cair de novo pra eles? Então pode ser que também seja. As campanhas são idênticas, 48-34. Então, assim, ó, eu vejo muito, muito aberto mesmo quem vai conseguir ficar com essa sétima colocação para enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada de playoffs. Drica, rolou também uma última coisa do jogo que influenciou no restante, foi a última posse de bola, né? É uma posse que o Warriors tem alguns segundos e muito provavelmente vai arremessar para 3, né? Eles estão 3 pontos atrás. E aí o Stephen Curry desenha uma jogada que você imagina, e todo mundo imagina que vai pro Curry, mas não vai pro Curry, vai para o Buddy Hield. Depois daquele vídeo, né? Depois daquela bronca, diga-se de passagem. Pois é, o que deixa mais engraçado, né? O que gerou sentimentos muito ambíguos, né? Beleza, ele quis tirar a atenção, Buddy Hield podia arremessar, Buddy Hield é um arremessador de 3, o time não pode depender só do Curry, mas ainda assim, a gente não tá falando do melhor jogador do time, a gente tá falando do melhor arremessador da história, né? De qualquer maneira. Então, existiu essa controvérsia. Mas aí, foi buscar estatísticas e bolas de 3 pontos do Curry com menos de 5 segundos no jogo para ganhar ou empatar. Curry na temporada regular tem 21% nessas bolas, 6 de 28, e nos playoffs 1 de 4, 25%. Eu não vou falar qual que é essa dos playoffs, porque vocês já sabem. Isso é um passado na minha vida, Oklahoma é outra equipe agora. Não quero lembrar disso. Mas é um jogador que não é conhecido, não por não ser clutch, mas ele não costuma fazer esses game winners para virar, né, o jogo. Ele não tem uma porcentagem tão boa aí, por volta de 20%. Então, enfim, concordando ou discordando, esses são os dois lados da história. É uma questão, e muita gente diz que o matchup do Rockets é melhor para o Warriors, né? Se passar e tudo mais. Mas é isso, tem que passar primeiro. Tem que enfrentar demônios, que já venceu algumas vezes e já perdeu em outras. Um time que também vem sem embalo nenhum, né? Mas que não, pelo menos não teve esse primeiro gosto amargo, né? O Warriors teve 4 chances praticamente, né? Ontem nesse jogo era muito importante vencer, o Grizzlies não tinha muita opção. Venceu, inclusive, mas tem que vencer a próxima, e se perde a próxima para chegar embalado para vencer um Kings, não sei se consegue não, Trica, mas vamos pro próximo do play-in, inclusive, vamos para Kings e Mavericks. Então bora lá, bora falar de Sacramento Kings e Dallas, 9º e 10º colocado nesse oeste, 40-42 pro Kings, 39-43 para Dallas. O Dallas que perdeu para o Grizzlies nessa última rodada, né, nesse domingão cheio de NBA, enquanto o Sacramento Kings venceu seu último jogo, 109-98, contra o morto do Phoenix Suns. Sacramento Kings há 3, 2, 3 temporadas atrás nos iludiu, né? Foi lá pra cima, teve aquele confronto belíssimo com o próprio Golden State Warriors que a gente acabou de falar, mas
não embalou como a gente gostaria, até porque aquele Sacramento Kings já mudou consideravelmente e não é um time exatamente confiável. Dallas Mavericks, bom, nessa temporada o que dizer de Dallas Mavericks, né? Atual vice-campeão da NBA, chega para sua final na temporada passada e aí faz o que faz nessa temporada. Eu acho que tomou, né, um sacode, inclusive, do Los Angeles Lakers de Luka Doncic recentemente. Eu não vejo, honestamente, apesar de o Dallas Mavericks ter peças importantes, não vejo indo muito longe. Não sei se passa do Sacramento Kings, mas se passar, não imagino que passe nem de Memphis, nem de Golden State Warriors. E eu gostaria, honestamente, Agatha, que nem tivesse na 10ª colocação. Para mim, não tinha nem passado pro play-in. Haja vista tudo o que aconteceu nessa temporada com o Dallas Mavericks, com todo respeito aos torcedores, mas eu acho que nem eles estavam querendo nada desse time, porque tá todo mundo muito puto com todo mundo lá. Mas neste confronto, Agatha Máximo, o que você imagina? Nos últimos 10 jogos, a gente tem também o Sacramento Kings aí melhor, né? Melhor entre muitas aspas, porque 5 vitórias, 5 derrotas, enquanto o Sacramento Kings tem 4-6 nos últimos 10 jogos. O que você acha que pode ser o ponto-chave para o time que vai ter uma segunda chance? Lembrando que quem perder tá fora, quem vencer vai enfrentar o perdedor de Golden State e Memphis para definir aí o adversário do seu Oklahoma City Thunder. Sem pensar no melhor adversário pro OKC, o que você acha que pode ser a chave desse confronto? E sendo um pouco clubista, analisando, o que é melhor para o OKC? Não acho que vai perder de nenhum dos dois, mas o que facilitaria mais, não cansaria tanto seus meninos aí numa primeira rodada de playoffs? Drica, eu vou começar respondendo essa pergunta. Eu prefiro pegar o Dallas Mavericks, tá? Não é fazendo pouco caso do que sobrou de lá, mas é um time que perde seu point guard principal e logo em seguida perde o seu segundo point guard principal. Apesar do Sacramento Kings não ter aquele PG de origem, como era o Haliburton, como era o próprio De'Aaron Fox, né? Fez essa troca na trade deadline. Ainda tem um Malik Monk que segura a bronca. E um DeMar DeRozan que, apesar de ser forward, consegue levar a bola e armar a jogada. Sobra hoje pro Dallas Mavericks um Dante Exum, sobra um Spencer Dinwiddie. Acho que ninguém acredita que são jogadores que podem armar times em playoff, né? E digo mais, é muito mais difícil pro Dort marcar, sei lá, o DeMar DeRozan ou o Zach LaVine do que marcar o Naji Marshall. Apesar do Naji Marshall estar jogando muito bem nesse final de temporada. Prefiro encontrar o Dallas. Pontos principais, eu acho que essa é a primeira questão. 2 times que não contam com point guards de elite nesse momento, mas ainda assim o Kings tem uma vantagem nesse aspecto. E o Dallas Mavericks é um time que tem cometido muitos turnovers. Cometeu, inclusive, nos últimos jogos contra o Kings, teve um jogo de 13 turnovers. Deixa eu ver esse outro que foi prorrogação. Teve um jogo de mais 12 turnovers. É um time que ficou na média dos últimos 4 jogos com 15 turnovers. E o Kings é um dos melhores times da temporada em fast break. Com o Sabonis, que vai coast to coast, consegue levar a bola tranquilamente ou fazer o passe. E ainda mais com o Zach LaVine agora que foi adicionado. São 2 times que têm uma característica muito importante, né? Trocaram o seu franchise player na trade deadline. São 2 times que se encontram nessa situação. Um troca o Luka, o outro troca o De'Aaron Fox. A diferença é que fica um Sabonis e vem pro time um jogador complementar. E pro Dallas perde um Kyrie Irving, né? Perder Kyrie Irving é custoso demais. Destrói muito a base que se esperava desse Dallas Mavericks para chegar nos playoffs. Então vem mais remendado do que vem esse Sacramento Kings. E pro Kings vencer é manter o pace alto, né? É fazer esse Dallas correr. É não deixar a bola parar e ter que ficar jogando de ISO em ISO, deixar a bola
na mão do DeMar DeRozan parada e um time que não se movimenta, é correria. Pro Dallas é o oposto, é tentar não necessariamente deixar num pace devagar, mas controlar o ritmo de jogo. Não permitir que essa correria do Kings seja feita contra a sua vontade, digamos assim. Mas eu acho que aqui vence Kings. Pelo momento, pelo elenco e por não ter Kyrie Irving. Se o Kyrie tivesse a Hídrica, talvez minha resposta fosse diferente. Você não quer correria, né, Agatha Máximo? Não quer correria, não quer Sacramento Kings, mas realmente, assim, né, eu acho que Dallas tá muito... De novo, né, vou repetir a sua frase. Não é desmerecendo o que sobrou de Dallas Mavericks, mas tá muito capenga, tá muito fragilizado. Acho que mentalmente, no sentido do que sobrou, dos jogadores que lá restaram, perdendo o Luka Doncic da maneira que foi, depois perdendo o Kyrie Irving, fica fragilizado. E tecnicamente falando mesmo, né? Não é um time que eu vejo fazendo frente a nenhum dos que passaram para play-in, para playoffs nesse Oeste. Então, não acho que vá passar de Kings. Realmente não acho, mas se isso acontecer, porque jogo único, né? Sempre pode acontecer algo fora do comum. Não acho que passe nem de Memphis, nem de Warriors. Então, não vejo esse time sendo o adversário do OKC na primeira rodada. Lembrando que esse jogo de vida ou morte, né? Acontece na quarta-feira, dia 16, às 11 horas da noite. A gente falou anteriormente do Warriors, só para reforçar, é amanhã, Warriors e Memphis, às 11 horas da noite. E aí a gente vai ter aí a definição dos adversários de Rockets, que sai do jogo de Memphis e Warriors, e do adversário do perdedor aí, enfrentando Dallas ou Sacramento Kings para sair o adversário do OKC. Agatha, alguma consideração final a respeito do play-in no Oeste, ou já podemos ir para o que importa de fato? Mentira, que é o lado leste, que é o adversário do Celtics, que é o que me importa. Apesar de eu querer ver LeBron James e Stephen Curry, o que inclusive é possível na segunda rodada, diga-se de passagem, sim, eu estou feliz de ter sido Warriors ali, porque esse Clippers merece, e esse Clippers tem uma boa possibilidade de se provar. A gente já fechou essa porta do Clippers tantas vezes, né, Drica? A gente já colocou o Clippers como um time que não chegaria em lugar nenhum tantas vezes, e chega numa posição interessantíssima, contra um Denver Nuggets, sem técnico, mais um digamos assim, sem técnico nessa reta final. sem técnico, com muita moral e com a terceira melhor defesa do campeonato. Parar Jokic é parar o Denver. Então, assim, baita vitória ontem, acachapante para jogar o Warriors no play-in. E, enfim, eu acho que quem vir daqui, o Thunder tem capacidade absoluta para vencer. O Rockets, eu gosto de acreditar que sim. Eu gosto de acreditar que a defesa pode chegar a um nível ainda maior. Mas eu tenho medo com relação aos arremessos. Especialmente contra Golden State Warriors. Mas gosto de acreditar que passam os dois. Os jovens dominam esse ano. Veremos. Então vamos para o lado leste, porque no leste a gente tem aí um confronto que se repete, né? Chicago Bulls contra Miami Heat, e temos Orlando Magic contra Atlanta Hawks. Falando de quem vencer, passa direto e enfrenta o Celtics, temos amanhã, terça-feira, dia 15, às 8h30 da noite, Atlanta Hawks contra Orlando Magic. O vencedor enfrenta o atual campeão, vulgo Boston Celtics, na primeira rodada dos playoffs. E depois, quem perder, enfrenta o vencedor de Bulls e Heat. A gente está falando de um Orlando Magic com uma campanha 41-41 e o Atlanta Hawks 40-42. Mas um Atlanta Hawks que vem de 3 vitórias consecutivas, o Orlando perdeu o seu último jogo. Temos esse cenário. Porém, nos últimos 10 jogos, nós temos um Hawks 50% de aproveitamento, 5 vitórias, 5 derrotas, enquanto o Orlando Magic está com 7-3. Agatha, nós temos um Orlando Magic que a gente já vem falando há algumas temporadas, né, a respeito desse núcleo também jovem, né, a gente está também falando de um time jovem que poderia, né, trazer alguma alegria aí, e
time está aí no play-in, fez uma campanha de 50%, é uma campanha muito, muito honesta, principalmente se a gente olha para um Philadelphia 76ers que ficou na 13ª colocação, de um Miami Heat que nos últimos anos, né, chegou em final de conferência e final de NBA e está aí num jogo de vida ou morte, e um Atlanta Hawks que eu não acho um time confiável, longe disso. A gente tem um time que pode pegar fogo no sentido ofensivo, mas defensivamente, para mim, é muito, deixa muito a desejar. O que você acha que vai ser o peso da balança para colocar o time nos playoffs para enfrentar o Celtics? Lembrando que quem vencer amanhã já faz o seu primeiro jogo de playoffs no domingo contra o atual campeão. Adoro falar isso, o atual campeão. Até porque vai ser campeão de novo. Drica, eu tava olhando aqui atrás do que eu tava pensando, né? Porque hoje é o draft da WNBA, só fugindo levemente de assunto. Tá rolando, né? Tá rolando. Dallas Wings acabou de selecionar com a primeira pick Paige Bueckers. Dallas teria, Drica, Luka Doncic e Paige Bueckers. Cada vez pior, né? Nico Harrison, olha, pelo amor de Deus. Mas, bom, leste. Focando em leste. Você começou pelo Miami, né? Orlando Magic e Atlanta Hawks. Porque quem vencer já vai estar nos playoffs e enfrenta o Celtics. Como você se sente? Absolutamente confiante? De 0 a 10. Cara, é que eu sou uma pessoa que eu escolho times que me fazem sofrer pra torcer, né? Haja vista Jack Futsal, Argentina e tudo mais. Pra mim, eu sigo dizendo que o Boston Celtics saudável será campeão novamente. Então, assim, racionalmente é isso que eu sinto. Mas começa playoffs, minha filha, já tô cagada. Não importa quem venha. Sempre acho que pode acontecer alguma coisa, que pode acontecer um desastre. Mas tô confiante. Eu acho que, apesar de termos alguns problemas de saúde, como é o caso do Jaylen Brown, que andou tomando injeções aí para suportar dores no joelho, o próprio Tatum, né, que teve problema no tornozelo, o Porzingis que é de vidro, nunca se sabe, mas eu vejo um time muito forte, uma rotação muito forte, um time que já tem a experiência de playoffs, e a gente vem falando o quanto isso é importante, né, conseguiu isso a duras penas, é bem verdade, né, sofreu pra caralho nos últimos anos, para conseguir essa experiência de playoffs. Então eu confio muito em uma rotação que tem Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, Derrick White, Drew Holiday, Peyton Pritchard, Sam Hauser e Al Horford. Esses 8 para mim, assim, eu não consigo não sentir confiança nesse time. Luke Cornet não te pega, não? Às vezes, né? Às vezes ele faz um jogo da vida, mas às vezes eu gosto dele. O carisma dele me deixa feliz. Ele também é uma peça importante, né? Mas assim, se eu fosse escolher, seriam esses 8 para mim, né? O time, assim, a rotação. Claro que ele entra nessa rotação também, mas são esses 8. E a cereja do bolo é Joey Mazzulla. Eu acho que faltam uns 10 parafusos na cabeça dele, né? Isso a gente já falou aqui 1000 vezes. Mas é um cara que deixa esse time no limite o tempo todo. E não se dá por satisfeito em momento algum, né? Várias vezes durante a temporada regular, ele foi eleito várias vezes técnico do mês, disse que para ele isso pouco importa. O Celtics andou perdendo uns jogos aí na reta final, o que é completamente normal, haja vista que poupou muitos jogadores e já não ia sair da Seed 2, né? Ia ficar ali. E em alguns desses jogos, o time saiu puto, ele falou que gosta de ver o time assim, porque mostra que o time se importa. Então eu vejo um time muito encaixado e com um trabalho muito bem executado do Joey Mazzulla. Então eu tô bem confiante, venha Magic ou venha Hawks, porque eu tô confiante, inclusive, no back-to-back, né? Então tá tudo bem pra mim. Tá no mudo, querida. Oi, amiga, esse gatos surtaram aqui, deixa eu ver. Normal. Deixa eu só anotar. 15,7. Tá. Cadê minha colinha aqui? Drica, é um torneio de play-in a começar em que o Hawks se encontra na 4ª temporada seguida, né? São 4 temporadas seguidas indo para play-in, passando por essa situação.
Devem ser, inclusive, os recordistas aí de participação, deve ter um recordista de pontos por aí, porque, inclusive, eles estão eliminados, ó, com Los Angeles, eliminados não, empatados com o Lakers e com o Pelicans, com o maior número de vitórias nesses 5 anos de história do play-in, com 3 cada um. O Orlando Magic e o Hawks se enfrentaram, inclusive, 2 vezes na última semana, né? Essa temporada regular. Domingo, jogaram, 7ª e 8ª posição já estavam definidas, inclusive. Então, não sei se não havia muita coisa em jogo, porque tem, né? Como você vai enfrentar esse adversário, é legal já estudar o jogo e tudo mais, mas também não foi aquela coisa de dar a vida, né? O Hawks vence o jogo de 117-105. E o Banqueiro está voltando muito bem. 33 pontos pro Orlando, inclusive, no jogo da terça passada. Jogou muito bem e venceram. Até dia 19 de março, Drica, o Orlando só tinha 32 vitórias e 38 derrotas, né? O Paulo Banqueiro volta. É o 8º maior pontuador da NBA nesse período. São 28,2 pontos com 47% no field goal. Em uma temporada em que ele perdeu 34 jogos, o Franz Wagner perdeu 20 jogos seguidos no meio da temporada, e o Magic entrou numa situação muito complicada, muito delicada, um time inclusive que tinha uma projeção de ser ainda melhor do que a temporada passada, né? Mas não é um time que sucumbiu dentro de si, é um time que teve nas suas 2 maiores estrelas lesões importantes, graves, que trucidaram um pouco desse aproveitamento. Tiveram times muito absolutos essa temporada, como foi o Cavs, como foi o Oklahoma, e contra times assim, se você não tem a sua grande estrela em um dia muitíssimo inspirado, você não vence, né? Do outro lado, você tem um Trae Young, que inclusive disse que eles têm que ser melhores na defesa. A ver. A começar por ele mesmo, né? Pois é, a ver. Que ironia. Como isso vai funcionar para Trae Young. Atlanta que vem de uma sequência de 3 vitórias, né? Vence inclusive o Chicago Bulls para dar um gás e para chegar mais confiante caso perca essa partida, né? Vencer a próxima. Mas eu confio muito no Orlando, eu confio muito no Paulo Banqueiro. Eu acho que esse time ficou tanto tempo ali embaixo e sofrendo com essas lesões que as principais estrelas agora vão fazer o possível para garantir essa vaga de playoff. E assim, o problema é que não tem o que fazer, né? Ou você pega Cavs ou você pega Celtics. Eu acho que essa situação para o play-in do leste é ainda mais impiedosa, né? Existe uma conversinha ali de Rockets, talvez ter ficado muito acima do que deveria em termos de maturidade, posição e até de probabilidade de vencer. Então, acho que um Warriors que chega para pegar um Rockets chega numa posição mais legal do que um Orlando, um Hawks, que chega para pegar o atual campeão, ou então o Cavs, que também é algo de outro planeta. Muito difícil vencer, mas eu acho que Orlando pega essa vaga do 7º lugar, Drica. Assim, não vejo, né, Orlando nem Hawks ganhando nem Cavs, nem de Cavs, nem de Celtics. Mas, principalmente para Orlando, que me agrada mais também, seria muito importante chegar aos playoffs, né? Fazer uma série honesta, assim. Pode ser varrido, seja por Cavs, seja por Celtics, até pode, né? Por que não? Mas eu acho que seria coroar um trabalho que vem sendo feito bacana lá. Pelo menos chegar aos playoffs. Depois, é difícil você exigir algo quando você vai pegar 2 times que fizeram 61-21 ou 64-18 na temporada. Mas chegar lá seria muito bacana, especialmente pro Orlando que simpatizo, assim, gosto do trabalho que vem sendo feito lá. Muita ironia, né? Trae Young pedir defesa, né? Parece que não tem espelho em casa, coitado. Esse jogo, só para lembrar vocês, acontece amanhã, terça-feira, dia 15, 8h30 da noite. Então, quem passar, quem vencer, já vai enfrentar o Celtics no domingo. Quem perder, aí vai enfrentar o vencedor de
desse confronto que acontece aí rotineiramente, Chicago Bulls e Miami Heat, os dois que se enfrentam na quarta-feira, também às 8h30 da noite. E aí, Agatha, a gente tem esse outro cenário, né, do leste. A gente vem de um Chicago Bulls com 3 vitórias consecutivas, numa campanha aí nos últimos 10 jogos de 7 vitórias e 3 derrotas, e um Miami Heat que perdeu o último jogo e que vem nos últimos 10 jogos com 6 vitórias e 4 derrotas. Bastante parecido, né, a situação dos dois times nos últimos 10 jogos. O Bulls, na última rodada, ali no domingo, venceu o morto dos Sixers por 122-102, e o Miami Heat perdeu para o Wizards por 119-118. Miami Heat tem peças importantes e peças, como a gente falou sobre o Warriors, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, porque o Warriors é uma dinastia nos últimos anos, né? Teve uma dinastia, mas jogadores que estão acostumados a visitar playoffs, final de conferência e final de NBA nos últimos anos, né? A gente tem ainda nesse Miami Heat jogadores importantes, como o Bam Adebayo, por exemplo, como o Tyler Hero, enfim. Enquanto, do lado do Chicago Bulls, depois da trade deadline, me parece um time que ficou agradável de se assistir, que ficou divertido de se assistir, né? Teve mudanças, permanece lá Nikola Vucevic, né? Que, enfim, a gente falou aqui, inclusive na trade deadline, que poderia ser uma peça interessante de troca, né? Um pivô interessante de troca. Tem um Kobe White, tem um Kevin Huerter que tá fazendo bons jogos, inclusive foi o cestinha, se não me engano, do Chicago nessa vitória contra os Sixers. Patrick Williams, enfim. Me parece um time mais agradável de ver nos últimos tempos, aí depois da trade deadline. E talvez um time que mereça mais, eu acho, até chegar aos playoffs, dadas essa última parte aí da temporada regular pós trade deadline. Quem você enxerga avançando para enfrentar Orlando ou Atlanta? No último confronto, se não me engano, foi o último confronto, né, deles no play-in, em que o Miami Heat, se não me falha a memória, talvez ela esteja falhando, porque a gente não é muito boa de memória aqui. Era exatamente essa situação. O Chicago Bulls na frente do Miami Heat, o Miami Heat venceu o Chicago Bulls e depois acabou vencendo o Celtics na final da temporada, na final da conferência. O que você acha? Naquela ocasião tinha Jimmy Butler, né? Enfim, o Chicago Bulls também tinha outras peças como Zach LaVine. O que você acha que vai ser fundamental para esse jogo? Lembrando que a pressão aqui é muito maior, né? Porque esse é um jogo de vida ou morte. Quem perder tá fora, quem vencer tem uma segunda chance. Drica, esse time tem Josh Giddey, né? Grande Thunder Legend. Mas o Bulls dominou o Heat nessa temporada. São todos os jogos uma margem de pelo menos 5 pontos. Mas ainda assim, poucos, né? Tudo pode acontecer, apesar do time ter conseguido fechar todas essas partidas com vitória. Então, acho que o Chicago entra com atitude de vencedor, com confiança, e venceu muito bem em março, né? Foi 70% de aproveitamento no mês de março, vencendo jogos importantes, jogos maravilhosos, aquele final em que o Bulls faz 10 pontos em, 6 segundos. Aquilo ali foi absurdo, né? E o Josh Giddey, né? Um time que nos últimos 15 jogos, pra você ter noção, pensando em março, marcou 122,7 pontos por jogo. É o segundo lugar da liga em pontos por jogo, Drica. Uma aplicação muito boa no ataque. É aquilo que eu acabei defendendo por muito tempo, né? A galera falava, o Josh Giddey tem que sair, o Josh Giddey é bagre, o Josh Giddey é ruim. E eu falava, não, beleza, eu também acho que o Josh Giddey tem que sair, mas não porque ele é ruim. É porque o sistema de Oklahoma não foi feito pro Josh Giddey. O sistema de Oklahoma foi feito pro Shai. E o Josh Giddey é um jogador que precisa dessa bola na mão, né? Ele não é um catch and shooter, um cara que arma a jogada sem a bola. E casou muito bem com o Kobe White por lá. Eles têm conseguido jogar bacana. O Heat tem melhorado também no final de temporada. Ficou com a 16ª posição em pontos por jogo, né? 110 pontos por jogo. Comparação com o Bulls, por exemplo, que tem 122, é acachapante, né?
E tem uma defesa legal. A ver como essa defesa se comporta contra esse time do Bulls. E é um time que toma menos de 110 pontos por jogo. Vai ser uma dura batalha. Acho que concordo com você nessa parte de merecimento, não que o esporte seja justo, porque se fosse, estaríamos com um anel no final da temporada, Dri. Eu, né? Mas é um time que tem mostrado que tem o que é preciso, sabe? Dar uma alegria pro torcedor. E, assim, ir para os playoffs significa ficar mais longe nessa disputa do draft, né? Mas tem que jogar pra competir, tem que jogar pra vencer, tem que jogar pra pelo menos vencer essa partida, né? E ir pra esse segundo jogo contra um time mais pronto. Tanto o Hawks quanto o Magic eu acho que tem condições de vencer o Bulls, mas o Bulls também tem condições de vencer esses times e passar se tiver um dia brilhante de novo desses jogadores. Eu vou de classificação, pensando no sonho feliz, assim, eu vou de Orlando e Bulls. Orlando e Bulls do lado leste. Eu tô contigo, tá? Vou nessa também. Gostaria de ver os dois passando. E, assim, não é só gostaria, é completamente factível que isso aconteça. Porque, como você disse, o Bulls vencendo o Heat, vamos trabalhar com essa possibilidade, fica muito aberto, né? Tanto pegando o Magic como pegando o Hawks. Mas eu espero que dê esses dois. Do lado de lá, pra gente fechar, Agatha. Quem que você espera aí que passe? Eu já vou adiantar. Pra mim, passa Warriors direto e depois Memphis Grizzlies. Eu gostaria de Warriors e Kings. Eu acho que seria legal. Tá querendo pegar o Kings, né, pilantra? Não quer pegar o Grizzlies? Não posso não, porque o Sabonis representa uma ameaça gigantesca, assim. Eu acho que é uma ameaça maior do que Ja Morant no sentido defensivo, né? Nossa defesa de perímetro é absolutamente acachapante, Drica, não existe. Tem 5 ou 6 jogadores que defendem em nível All-NBA no perímetro, e aí no garrafão também é absurdo, é a melhor defesa da liga também, mas acho que a gente se garante mais contra esse time do Grizzlies do que contra o Kings, mas eu gostaria de um matchup Kings, sabe? Eu acho que representa já um primeiro cenário com um pivô bastante dominante passador para caso aconteça, né? Estejamos preparados. Então tá aí, os nossos votos lá do oeste divergimos, né? Pra mim, Warriors e Grizzlies, pra Agatha, Warriors e Kings. Do lado leste, a gente fechou Orlando Magic e Chicago Bulls. A gente vai começar a descobrir isso amanhã, então eu vou repassar rapidamente aqui a agenda desses próximos 2 dias, né? Que é pra ver quem permanece vivo aí no play-in. Amanhã, 8h30 da noite, amanhã terça-feira, 8h30 da noite, Hawks e Magic. Quem vencer enfrenta o Celtics, quem perder espera, porque tem mais uma chance. Às 11 horas da noite, Grizzlies e Warriors, a mesma situação. Quem vencer enfrenta o Rockets, quem perder espera. Na quarta-feira, dia 16, 8h30 da noite, Miami Heat e Bulls. Quem vencer vai ter mais um jogo contra o perdedor de Magic e Hawks para enfrentar o Cavs. Mesma situação, às 11 horas da noite, Mavericks e Kings. Quem vencer vai enfrentar o perdedor de Warriors e Grizzlies para definir o adversário do OKC. Esses adversários, tanto de OKC como de Cavs, saem na sexta-feira, dia 18, que aí a gente tem a definição. E no sábado já temos playoffs acontecendo a partir das 2 horas da tarde. Já temos Bucks e Pacers, 4h30 Clippers e Nuggets, 7 horas Pistons e Knicks e 9h30 Timberwolves e Lakers. No domingo a gente tem os horários ainda em suspenso, né? Até porque a gente precisa saber aí quem serão os adversários de Celtics, Rockets e Cavs que jogam no domingo. Agatha, suas considerações finais, até porque agora a gente volta na segunda-feira, né, Agatha? E aí são episódios mais curtinhos, mas já falando de playoffs. Acho que a gente vai voltar antes, Drica, não vai ter jeito. Vamos ter que voltar. Com os playoffs definidos, teremos Sexta-feira. que falar. A gente chama alguém,
traz o Nepopop. Coitado, tu quer ter um Nepopop pra falar de playoffs? Eu tava assistindo a live deles hoje de 2h40. Coitado, quer fazer ele sofrer. Como se eles tivessem agenda pra gente nessa época do ano. Porque Café Belgrado é uma instituição, né? Não é só um podcast. Ela quer fazer ele sofrer. São muitas vertentes. Ela quer fazer ele sofrer. Então, ó, na sexta-feira a gente tem aí os últimos 2 jogos, né, de play-in. Então, se a gente voltar, vai ser no sábado de manhã, provavelmente, antes de começar os playoffs. Enfim, a gente volta. A ver. Qualquer coisa, anota na agenda segunda-feira de manhã cedinho, que a gente vai estar aqui para falar de playoff já. Mas em algum momento, talvez a gente volte aí para falar especificamente aí dos confrontos de playoffs, já que a gente tem ainda 4 vagas, 2 no leste e 2 no oeste. É isso então, anotem na agenda a partir de segunda-feira episódios diários, porque vai começar os playoffs da NBA, a hora que a gente ama, e quando a Agatha e eu ficamos roendo as unhas, porque a gente quer aí OKC e Celtics na final. Amém. Aliás, Agatha, eu tava dando uma olhadinha aqui, deixa eu ver, eu acabei de abrir o Twitter, e eu vi que já teve alguns jornalistas, já tivemos alguns deles divulgando seus votos para MVP. E nessas divulgações parciais, que, enfim, tá muito longe, né? São vários votos. Nós temos SGA como MVP, porque são 5 votos para o SGA e 4 para o Nikola Jokic, dos 9 que já abriram a boca aí para falarem quem votaram. Inclusive, nos outros próximos dias a gente tem aí, né, a divulgação dos prêmios individuais. Então, a gente também vai falar disso ao longo dos próximos dias, semanas e de muitos playoffs de NBA. É isso então, Agatha? É isso. Packers é de Dallas Wings. Inclusive, a Izzy Fudge estava na mesa com ela. Tô vendo agora o videozinho da seleção. Tomara que seja um alento pro torcedor de Dallas, né? Pro torcedor do Dallas. Eu gosto muito do Dallas Wings. Eu acho que tem jogadores promissores demais. Satou Sabali está por lá. Então, fico feliz de ver Paige Bueckers por lá também. Espero que o torcedor do Dallas sofra menos daqui pra frente. Tadinho, né? Realmente tá precisando de uma boa notícia, né? Então é isso, gente. A gente volta, tá? Essa semana, em algum momento, a gente volta e na segunda-feira já anotei na agenda aí de manhã cedinho o primeiro episódio dos episódios diários dos playoffs da temporada 24-25 da NBA. É isso, um beijo e até mais!